Está no ar mais um episódio da terceira temporada do Transição, que tem foco na neoindustrialização do país. A gente destaca os mais diversos setores da indústria brasileira, apontando as dificuldades e o que é necessário para o pleno desenvolvimento do setor no Brasil. Quais são as ideias, as tecnologias, as inovações, o que tem sido feito para a reindustrialização do país que passou por períodos críticos, que a gente pode chamar de desindustrialização. O Transição é sobre isso e passa pela tecnologia, pelo mercado de trabalho, pela formação de profissionais. Bom, mas o Transição está só começando e hoje a gente vai falar sobre internet das coisas. O que é isso, afinal? E o que tem a ver com a necessidade que o país tem de se reindustrializar. Eu só queria lembrar, claro, que há ações do Estado brasileiro em curso para que isso, a reindustrialização, aconteça. É o caso do programa Nova Indústria Brasil, que leva em consideração que o setor industrial vai ser o carro-chefe de uma política econômica de desenvolvimento que é voltada para a geração de emprego e renda. E a internet das coisas está nesse norte. Bom, é o seguinte, redes sociais, @RedeTVT no YouTube, o programa foi exibido, fica lá para você ver e rever a hora que você quiser, e você pode rever também as outras temporadas, todos os programas estão lá. O programa Transição é uma produção da TVT, em parceria com a Fundação Itaú Educação e Trabalho. Antes da gente fazer aqui uma introdução do que é a internet das coisas e qual é a relação com a indústria brasileira, eu queria apresentar os nossos convidados, nossos especialistas de hoje. A gente tem aqui a Roseli de Deus Lopes, que é professora, coordenadora dos programas de pré-iniciação científica da USP e vice-coordenadora do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas, que é uma plataforma para projetos multidisciplinares, e o Rogério Moreira, que é desenvolvedor, empreendedor, executivo, engenheiro eletrônico, mestre em administração de empresas, especialista em IoT, que é Internet das Coisas, na sigla em inglês. Ele é diretor de tecnologia da Associação Brasileira de Internet das Coisas. Roseli e Rogério, sejam bem-vindos. Faltou alguma coisa aqui para eu dizer de vocês? Não, tá correto. Tá ótimo. Bom, mas vamos lá então. Internet das coisas, afinal, o que é isso? Roseli e Rogério, antes da gente se debruçar sobre esse assunto, enfim, falar mais, levar o conhecimento de quem está em casa, saber como é que a internet das coisas está presente na nossa vida e como está na indústria também, eu queria chamar aqui uma reportagem que o nosso repórter, o Bruno Mascarenhas, fez sobre internet das coisas. Ele fala muito didaticamente sobre o que é isso, a gente vai ver na reportagem então. Flávio Maeda é Head Digital para a América Latina da AFRY, uma empresa internacional de engenharia, consultoria e projetos. Ele é também o vice-presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas, a ABINC. Ele está acostumado a chamar a internet das coisas de IoT, vem de Internet of Things, do inglês. Para Flávio, a internet das coisas, ou a interação entre máquinas e aparelhos pela internet, não começou agora. Ela vem junto do que ele chama de revolução da internet, que teve início nos anos 1990. Ela iniciou primeiro nos computadores, digitalizando o conhecimento, o acesso à informação, ao conhecimento. Depois, numa segunda onda, a gente começou a trazer as transações para dentro da internet. A gente começou a fazer as transações financeiras lá o e-banking, naquela época. Aí começou a surgir o e-commerce no varejo. E aí, depois, com o advento do smartphone, a gente trouxe as pessoas também para dentro da rede. Então, o que eu falo que é a internet das coisas? A internet das coisas é o momento em que a gente está trazendo agora não só as pessoas, mas todas as coisas do nosso dia a dia para dentro da internet também. Então é quando a gente conecta literalmente todas as coisas à internet. Um exemplo dos passos largos em que caminha a internet e suas coisas são os motoristas de aplicativo. Trouxe um modelo de negócio que nasceu na internet para o mundo físico e, de novo, isso impacta todo mundo, em uma velocidade muito grande. A internet das coisas vem crescendo no dia a dia e conquistando escalas comerciais, com a ajuda de novas tecnologias de internet. A obtenção de dados importantes pela internet das coisas é um exemplo.
Hoje a gente tem a Sabesp, por exemplo, com milhares de hidrômetros já conectados, que o hidrômetro, então, em vez de ter uma leitura por dia, ele já está, uma leitura por mês, né, que é o normal, o leiturista lá passar uma vez por mês e ler o hidrômetro, esses hidrômetros já estão conectados, né, em uma quantidade já de milhares de medidores, a internet mandando a medição dia a dia. Isso já está acontecendo no gás também, né, então uma série de outras aplicações de internet. A internet das coisas está também presente no rastreamento de veículos. Empresas transportadoras, por exemplo, acompanham pela web a trajetória dos caminhões. Se houver qualquer alteração no traslado, até mesmo uma porta que seja aberta fora do planejamento, o veículo tem seu funcionamento bloqueado, a partir de uma central. Para fazer o caminhão voltar a funcionar, o condutor precisa entrar em contato com a central, se identificar através de senha e justificar o motivo do procedimento não previsto. Outra modalidade de negócio que utiliza a internet das coisas é o agronegócio. A gente já tem também hoje várias aplicações, startups, empresas aí trabalhando conectividade, internet das coisas, desde um sensor ali no solo que está coletando dados do solo, mandando para sistemas em nuvem, né, internet ali para poder analisar os dados, desde aquelas grandes colheitadeiras, né, que a gente vê lá no Centro-Oeste, né, que já são todas conectadas, que coletam uma quantidade de dados gigantesco. A gente está falando de sensor para boi, que é um brinco, né? Você põe um brinquinho no boi e ele está conectado também à internet para você também fazer rastrear, ver a questão da utilização, né? Se o rebanho não está entrando, por exemplo, em área de proteção, área de floresta, a questão mesmo de saúde animal, né? Se o animal está às vezes já desenvolvendo alguma doença ou se está prenha. Então, assim, tem uma série hoje de casos. O presidente da ABINC chama a atenção sobre o uso de internet das coisas na saúde, no dia a dia. O relógio que ele traz no pulso, por exemplo, é mais do que um relógio. Isso está no nosso dia a dia hoje. Exemplos, né? Todos esses wearables que a gente usa hoje, como essa pulseira, né? Está coletando os meus dados vitais, né? Está analisando os dados, me retorna também alguns insights de saúde, como está a minha atividade física, como está o meu sono, está coletando dados também quando a gente está dormindo, né? Então, é um exemplo também de IoT na área de saúde. Tem outros dezenas de casos de aplicação de IoT para a saúde. E também nas nossas casas, né? Hoje também a gente vê aí vários dispositivos, né? Automação residencial, aí cada vez mais utilizando de internet. Janela aberta. Tem a nossa Alexa lá em casa, né? Que está ali falando com você, controlando muitas vezes luzes, equipamentos, né? Já tem muita gente que usa isso. A participação da internet das coisas está muito mais presente em nossas vidas do que imaginamos. Ainda neste programa, nós vamos assistir a uma reportagem mostrando como o conceito internet das coisas está presente nas indústrias. É daqui a pouco. A gente tem aqui uma infinidade de possibilidades, né? A internet das coisas em tudo. Como é que isso se relaciona? Como é que isso conversa com a industrialização, Rogério? Bom, no Brasil nós temos um grande desenvolvimento, né, de empresas nacionais fazendo alguns desses casos de usos que foram citados aí, né? Sabesp, rastreamento, né? Isso é capitaneado por empresas nacionais que têm feito o desenvolvimento do hardware, né, da parte física, da eletrônica e do software ali e todo o sistema, né? Esses são grande parte dos associados da ABINC, né? São empresas nacionais, que é uma coisa extremamente interessante, né? Fazendo esse desenvolvimento aqui, entregando, né, a aplicação na ponta, né? Então, isso é muito bom para o país porque exige mão de obra qualificada, né, nos mais diversos setores, né? Quando você fala em internet das coisas, são dois lados, né? Tem o lado das coisas, que
comumente nós chamamos de sistemas embarcados, né? Então exige ali uma certa tecnologia, um certo conhecimento que já vem de algum tempo, né? Dos sistemas embarcados, né? Dos sistemas máquina a máquina, né? E depois houve uma junção. Aqui a gente está falando, por exemplo, na forma de se produzir, por exemplo, antes a gente produzia uma televisão com tubo e tal, essas coisas. Mudou tudo agora porque precisa dessa tecnologia aplicada a esses produtos, é isso que você está dizendo? Isso, a TV é um exemplo, infelizmente no país a TV ela é importada, né? Não é um caso de indústria local, poderia ser, né? Com o incentivo do governo, mas grande parte da internet das coisas é movido por empresas nacionais, né? Ele cita, eu vou pedir para você comentar também, Roseli, mas ele cita justamente o ponto da televisão quando fala que é importada, que é uma curiosidade que a gente queria saber. A gente tem hoje, inegavelmente, uma grande potência, tanto em parque industrial, em produção, como até em tecnologia, que é a China, né? Que produz tudo que se consome, que se faz no mundo, né? E eu queria saber justamente o Brasil, em que cenário, qual é a participação no desenvolvimento da tecnologia, vamos dizer, na produção da internet das coisas com conteúdo nacional. Tem conteúdo nacional, então? Com certeza, né? Acho que ele mesmo já deu um exemplo, porque a gente tem uma oportunidade tão grande, porque a gente tem mais problemas para resolver do que já foram resolvidos até agora. E muitas das tecnologias importadas, às vezes elas não conversam uma com a outra. Então, se a gente aproveitar essa janela de oportunidade, que agora a gente também tem 5G, então você tem não só coisas que estão na sua casa, na indústria, mas coisas que podem estar se deslocando, né, no carro, nos equipamentos, né, que vocês mostraram. Então, acho que é uma grande oportunidade que a gente tem. E como esses dispositivos estão coletando dados, eles podem interferir no ambiente, mas eles estão coletando dados, você tem questões também de segurança, de soberania. Certo, né? Porque se a gente trouxer todo o rádio de fora, eu até estava brincando com o Rogério há pouco tempo atrás e falei assim, nossa, às vezes eu fico com medo da minha televisão, né? Porque eu não sei se ela está coletando informações e mandando para algum outro lugar. Então a gente precisa ter o domínio tecnológico, a gente tem capacidade sim de fazer isso, só que a gente precisa estar articulado, né? As empresas, junto com a academia, para que a gente consiga aproveitar essa grande janela de oportunidade para melhorar a vida. E a gente tem problemas muito específicos, né? Acho que a janela também, por exemplo, do Brasil ser um país verde, né? Como é que a gente consegue ter uma agricultura de precisão que vai conseguir produzir mais, desmatando menos. A questão da sustentabilidade, você citou a questão da segurança também, o Bruno trouxe um pouco isso nas reportagens, e são pontos muito importantes, né, quando a gente fala sobre a reindustrialização, em especial tratando de conectividade, né, porque assim, a troca de dados, enfim, o vazamento de dados, a utilização dos nossos dados pessoais é algo que preocupa o mundo, né? Exatamente. Com certeza, eu acho que essa é uma questão, quando a gente fala de semicondutores, a gente precisa, não só por causa do desequilíbrio aí da balança econômica, né, a gente precisa estar produzindo produtos de alto valor agregado, mas também para garantir que a gente saiba exatamente em detalhe aquilo que você tem ali, se está respeitando as leis do país, etc. O mapa da coisa. Mas eu queria que você falasse um pouco, Rogério, sobre o resultado prático das ações da ABINC, né? Fazer um resumo para a gente de como ela atua, de que forma, para quem ela atua e os resultados práticos, como é que isso mudou ou tem mudado a vida das pessoas, enfim, da indústria? Isso, a ABINC ela nasceu no momento em que o governo brasileiro estava muito interessado em desenvolver a internet das coisas, né? E investiu num plano nacional de internet que está válido até hoje. Foi aí que a ABINC se posicionou. Isso foi lá Isso foi em 2017, né? Que foi contratado, né? E esse plano ele está sendo executado até hoje pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Então os associados eles queriam entender como participar desse plano, porque surgiram algumas verticais, né? Indústria, cidades inteligentes, agricultura, e as empresas então começaram a se posicionar. O plano ele foi um grande incentivador para a criação da ABINC e para a criação dessas empresas que desenvolvem a internet das coisas, né? Então aí que nasceu a ABINC. A ABINC ela foi criada na forma do ecossistema da internet das coisas. Então tem o fabricante do dispositivo, tem a empresa de conectividade, tem a empresa que desenvolve a aplicação, tem o cliente, tem a empresa que faz o investimento, tem o investidor, né?
Tem empresa da área legal também, tratando. Então, todas essas empresas, elas estão na BINC e o objetivo é gerar negócios para essas empresas, né? Então, nós viabilizamos negócios, juntamos todos esses parceiros para que as coisas aconteçam, né? Então, como você viu aí o exemplo que o Maeda deu, todos esses eles transitaram pela BINC, né? Então essas empresas é uma grande articulação, então, de todos os pontos que envolvem a internet das coisas para que a coisa possa alavancar no Brasil, é isso, né? Exatamente. Viabilizar no Brasil, né? E como a professora Roseli falou, resolver problemas. Quais são os problemas, né? Então, em vez de nós ficarmos nos lamentando de que tal país fez isso, não, qual é o problema que nós temos? Podemos resolver? Podemos. Então, medição de energia elétrica, medição de água, medição de gás, são coisas que nós podemos fazer. Certo. São sistemas não tão simples de serem feitos, mas nós fazemos aqui, né? Então a BINC ela coloca essas empresas em contato para que se viabilize, né, o negócio, né, que se viabilize o sistema de IoT, né? E assim a gente vai percebendo o quanto é importante, né, esse setor estar desenvolvido, enfim, ter investimentos, estar voando alto realmente para que a reindustrialização no país aconteça. Roseli e Rogério, eu vou pedir só um rápido tempinho aqui, a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, Transição vai falar mais sobre a relação da internet das coisas com a indústria e ainda hoje, como eu disse agora há pouco, quem tem interesse em ingressar nesse mercado, aprender sobre a internet das coisas, o que é que tem que fazer, a Roseli vai contar para a gente volta já. E a gente já está de volta com o Transição Neoindustrialização, hoje falando sobre a relação da internet das coisas, qual é a relação com o desenvolvimento da indústria, o que tem de inovação, o que é preciso para o país voar mais alto usando essa tecnologia e, claro, a gente aborda o lado mais interessado, os trabalhadores. O Rogério Moreira e a Roseli Lopes são os especialistas aqui no assunto para ajudar a gente a entender tudo isso, sobre tudo isso, enfim, falar sobre esse assunto. O Bruno Mascarenhas vai voltar agora com mais uma reportagem e o assunto é a BINC, como ela atua em defesa do setor. O Rogério já trouxe isso um pouco, mas a gente vai falar mais sobre isso, né? E a gente vai ver também sobre o conceito internet das coisas, que precisa estar presente em todos os setores empresariais, principalmente no setor das indústrias, onde de maneira geral estão os melhores empregos. Mas eu vou parar de falar, a gente vai ver aqui o Bruno. A Associação Brasileira de Internet das Coisas, a ABINC, existe formalmente desde 2016 e vem ganhando importância ano a ano. A associação trabalha a partir de pilares básicos. Ela tem o pilar de fazer toda uma interlocução com o governo. Tem um outro pilar da ABINC, que é um pilar para educação. E o outro pilar é o pilar dos negócios, né? A BINC, como eu falei, ela é uma associação muito voltada, muito empreendedora, voltada a desenvolver negócios, voltada a explicar a tecnologia, mas com o objetivo de mostrar, né, para as empresas onde que aquela tecnologia é aplicada, onde que ela traz benefício e como que ela traz, quando você pode gerar negócio em cima dessa tecnologia. A internet das coisas não está presente somente nas coisas práticas do dia a dia. Ela está também muito ligada à indústria e ao conceito de indústria 4.0. Através da internet das coisas, é possível aumentar a produtividade das máquinas e apontar com precisão a necessidade de manutenção delas antes que se danifiquem. Ela traz a possibilidade de você criar dados, né? E que esses dados sejam processados, sejam analisados né, por pessoas, hoje por máquinas, né, por algoritmos, e que esse dado, então, possa se converter, por exemplo, né, numa informação para agilizar uma tomada de decisão, né, na indústria. Quando uma indústria utiliza a internet das coisas, ela precisa levar em consideração a segurança de dados, pois o risco de ação de hackers está sempre no horizonte. Segundo a ABINC, é preciso antever os problemas desde os projetos. A gente tem um comitê de segurança na ABINC, que tem grandes especialistas aí do setor, trabalhando, escrevendo artigos, acompanhando o que está acontecendo lá fora também, através
da cooperação com outras entidades, né, de segurança cibernética do mundo. A internet das coisas e a indústria 4.0 estão aumentando a eficiência e a segurança dos trabalhadores. É um conceito chamado Work Augmentation, ou aumento do trabalho. Algo relacionado ao que vem por aí, a indústria 5.0. Em vez de cortar postos de trabalho, ela os fortalece. O que eu tenho visto, né, como até se fosse um revisionismo da 4.0 na área de que ela incorpora também o fator humano. A Associação Brasileira de Internet das Coisas, a ABINC, está de olho nas novas fronteiras que surgem no mundo da alta tecnologia. No momento, ela acompanha os passos da European Data Act, ou Lei Europeia de Dados, que procura regulamentar a legislação em relação a dados em todos os setores econômicos. Então, uma frente que a ABINC está puxando de estudo é como que isso daqui se aplica para o Brasil. Lá também eles estão falando de um outro conceito super novo, né, que são os espaços de dados, que são formas das empresas trocarem dados entre elas de forma segura, garantindo a propriedade, a soberania dos dados. Então, são todos uns conceitos muito novos para a gente aqui ainda, né? Mas que uma hora ou outra vai chegar aqui no Brasil. Para isso, a gente assinou uma cooperação com uma associação alemã chamada International Data Space Association, que está buscando a padronização desses espaços de dados no mundo todo. A ABINC também trabalha junto com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para assessorar na criação de normas para a internet das coisas. Então, a gente acabou de assinar também aí um acordo com a ABNT para trazer as normas ISO que existem de IoT para o Brasil, assim como a ABNT sempre já fez em outras áreas, né? Outra frente importante para o uso da tecnologia e da internet das coisas é a pauta ambiental, respeitando os princípios do ESG, uma sigla em inglês. Esses princípios envolvem ações voltadas para a preservação ambiental, responsabilidade social e transparência empresarial. Foco na ecoeficiência. Estudos que mostram que é possível, com o uso da tecnologia, atingir a sustentabilidade, você ter um processo produtivo mais sustentável e, ao mesmo tempo, isso virando lucro. A inclusão de pequenas empresas no conceito de internet das coisas é primordial. O desenvolvimento de um país se faz com oportunidades iguais para todas as indústrias e empresas, independentemente do tamanho delas. É como trazer todos esses avanços tecnológicos para que eles não fiquem restritos às grandes empresas, né, mas também sejam acessíveis às pequenas e médias empresas. Para estimular a criação de projetos inovadores dentro da internet das coisas, a ABINC criou um prêmio anual de IoT. Para dar visibilidade, mostrar o que está acontecendo, para as empresas verem através de exemplos como que a gente aplica a tecnologia e os cases que foram mais bem sucedidos. Muito bem, Roseli e Rogério, a gente já tinha falado sobre a questão da sustentabilidade, a questão da segurança, e aí tem um ponto que chama a atenção nessa reportagem do Bruno, que fala sobre justamente o nível de emprego. É inegável que quando a gente fala sobre desenvolvimento de tecnologia, avanço da tecnologia, presença da tecnologia nas nossas vidas, no mercado de trabalho, a gente fala um pouco também em corte de empregos. Tecnologia substituindo mão de obra. Na questão de internet das coisas, como é que vocês avaliam? Vai ser assim também? Eles falam no work augmentation, né, que é um conceito de valorização do trabalho. Eu queria que vocês esmiuçassem um pouco mais sobre isso para a gente poder entender. E até quem está em casa quer trabalhar com essas coisas, é um mercado seguro? A gente vai ter emprego ou não? Vamos lá, Roseli. Eu acho que tem dois aspectos que a gente precisa separar. Um é como é que a gente melhora as indústrias que a gente tem
para dar mais qualidade de trabalho, né? O trabalhador poder ter uma renda até maior, porque ele vai conseguir ser mais produtivo. Então, quando a gente fala dessas tecnologias emergentes, incluindo a internet das coisas, inteligência artificial, a gente precisa acelerar muito em todas as indústrias brasileiras essa melhoria, porque você tendo mais sensores, você tendo atuadores, você consegue, como ele falou ali na reportagem, você prevê antes que uma máquina quebre, né, de você poder fazer uma intervenção. Agora, uma outra coisa que a gente precisa, que é as nossas indústrias produzindo o que essas indústrias e várias outras aplicações precisam, né? Da gente não ter que importar todas essas tecnologias de fora. Então, há um espaço enorme para a gente ter um aumento, né, de trabalho, justamente para desenvolver o hardware, desenvolver o software, desenvolver as soluções, e aí a gente precisa de mão de obra qualificada para fazer isso. Antes da gente passar para o Rogério, deixa eu só ver se eu entendi o que você disse. É assim, a grosso modo, bem grosso modo mesmo, a gente tem o trabalhador hoje do chão de fábrica, enfim, que opera a máquina. Essa máquina ela começa a ser automatizada. Para ela ser automatizada, precisa de alguém que vá desenvolver essa tecnologia. Então, esse trabalhador que está lá, ele pode migrar, por exemplo, para a área de tecnologia da informação para fazer essa máquina funcionar. É esse o caminho, Roseli? A gente tem esse tipo de mercado de trabalho, daquele que vai instalar as soluções, mas se as soluções forem todas importadas, a gente não vai aumentar tanto o número de empregos que a gente precisa, né, de lugares de trabalho. Então, e são coisas de alto valor agregado. Então, a gente precisa investir para que a gente projete, para que a gente desenvolva, né, esses dispositivos, essas soluções também. Né? É claro que se tiver alguma coisa que é muito boa lá fora e que a gente precisa colocar, tem que colocar como experiência, já, como exemplo. Né? Se a gente vai melhorar a indústria, vai melhorar as condições de trabalho, a gente tem que fazer isso rápido e a gente precisa de gente qualificada para fazer essas instalações dessas soluções. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que caminhar rápido para que a gente tenha outros tipos de postos de trabalho para tecnologias que são mais críticas, né, que foi aquilo que a gente tinha conversado no começo, aquelas que a gente tem questões de soberania aí mais severas, então a gente não pode ficar de fora. Porque precisa estar no nosso controle, na nossa mão, né, Rogério? No domínio, exatamente, né? No domínio, não precisa ser controle, mas tem que estar no domínio. Você vê que um exemplo, a agricultura está passando por esse momento, ela está sendo altamente mecanizada, né? Então tem aumentado muito a eficiência, mas tem mudado o tipo do trabalho no campo, né? Então isso envolve todos os aspectos tecnológicos, né? Então a qualidade do trabalho melhora. Então isso é um aspecto importante, mas precisa ter um reposicionamento da qualificação da mão de obra, né? Então, isso é algo que já tem sido trabalhado, né, pelo governo, pelas instituições educacionais, mas que precisa adensar um pouco. Como a professora comentou, especificamente em IoT, existe uma necessidade muito grande de pessoas qualificadas, né? E que as empresas elas não estão conseguindo atingir, né? Ou achar essas pessoas, né? Porque os alunos que as nossas faculdades formam, a Poli, por exemplo, onde a professora Roseli dá aula, ela gera uma quantidade de pessoas, mas que não consegue atender a indústria. Mas existe uma necessidade muito grande de mão de obra de pessoas que façam desenvolvimento eletrônico, desenvolvimento de software, né? Isso é uma necessidade muito grande da indústria atualmente. Então, e aí, como fazer isso, Roseli? Então, uma coisa que eu sinto é que a gente não só tem essa falta de pessoas para fazer o que a gente já sabe que precisa fazer, mas a gente precisa ter pessoas que consigam enxergar quais são os problemas que a gente tem e ainda não são resolvidos, né? Se a gente for olhar só saneamento básico, acho que a gente deve ter metade do país ainda não tem saneamento. Não tem saneamento. Então, como é que a gente reposiciona, né, essas pessoas qualificadas, né, forma pessoas qualificadas, para a gente vencer os imensos desafios que a gente tem no país inteiro, né? Porque não adianta eu ter algumas ilhas de excelência, onde eu tenho tudo de bom, todas as tecnologias, etc. E o restante do país, que tem dimensões continentais, não entende nem direito quais são os problemas que tem. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade para a gente formar novos talentos que tenham, né, uma remuneração mais digna, né? E os trabalhos também, em geral. Eu acredito muito no uso da tecnologia para que a gente consiga dar condições de trabalho melhores, né? Então, por exemplo, se eu tenho alguma coisa cuja temperatura é muito elevada, vai ser muito sofrido para a pessoa, vamos colocar uma máquina lá para fazer,
né? E aquilo que exige mais inteligência, capacidade de observação, entender quais são as necessidades da saúde, as necessidades na educação, que a gente reposicione essas pessoas, né, para poderem usar essas tecnologias para resolver os problemas não endereçados. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, a gente precisa de pessoas que estejam preparadas, porque assim, a tecnologia, pelo que eu estou entendendo, está ficando claro, né? Obviamente que assim, esse tipo de tecnologia, a internet das coisas, ela tem vários setores, ela atua em várias áreas, e para cada uma dessas áreas é um tipo de formação específica. E aí está a dificuldade de encontrar as pessoas que vão ser, vamos dizer, redirecionadas, ou elas vão ser encaminhadas, né, numa palavra não muito legal aqui, mas elas vão para aquele setor. No caso, por exemplo, do saneamento básico, quem tem esse conhecimento, né, na área da saúde, enfim, em outras áreas, é por aí, né? A gente precisa, e aí, com base nisso, a gente precisava ter vamos dizer, uma pré-formação das pessoas para entenderem, né, sobre esses temas. Se eu estou sendo claro aqui, mas vamos pegar o caso do saneamento, por exemplo. Sim. A gente tem pessoas que não sabem sequer o que é saneamento, né, no país. É preciso dar condição básica para a pessoa na questão de educação, para que depois ela encaminhe para essa área da tecnologia. É mais ou menos isso, não? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de transformação digital, é isso, né? Porque eu preciso, desde a literacia mais básica, que as pessoas perceberem que hoje, com a conectividade, eu consigo acessar informações. Se eu souber quais são as perguntas, eu posso estar buscando informações qualificadas. E a gente precisa que as pessoas aprendam a fazer isso com os mecanismos que a gente tem. Mas que elas possam ir mais longe, né? Porque eu não só descobri que eu tenho soluções, mas como é que eu me empodero para eu poder desenvolver as soluções na minha localidade. É aí que a gente atua. Quando você falou aí do Code IoT, é exatamente isso. A gente fala para as crianças, bloco, né? E para os jovens, e para os jovens de todas as idades que não tiveram oportunidade de fazer isso antes, não é um bicho de 7 cabeças, né? Você pode identificar problemas e você pode estar desenvolvendo soluções com essas tecnologias, como, por exemplo, o que a gente está falando aqui do IoT, né? E a professora citou uma expressão que é muito importante hoje, que é transformação digital, né? E que é usada para resolver alguns problemas. Então, a IoT é uma das tecnologias disponíveis no catálogo de transformação digital. Existem outras tecnologias, né? Então, é isso que nós precisamos formar pessoas que sejam capazes de fazer a transformação digital com o uso dessas tecnologias, né? Isso é uma estrada que nós temos que percorrer. De uma certa maneira, é uma boa notícia, porque o Brasil precisa se reindustrializar e precisa de gente para fazer isso, né? Exatamente. É isso, né? Bom, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui no Transição. Se você está assistindo a gente pelos canais de TV, aproveita a usar a internet dessa sua coisa que você tem aí na sua casa, que se chama televisão, para acessar @RedeTVT. Aí você marca como favorito, aciona a notificação para você estar sempre junto com a gente. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouquinho, só relembrando como é que você faz para mergulhar nesse mundo, como é que você faz para se conectar nesse mundo da internet das coisas, e a gente vai falar sobre o Code IoT. Serve para você? A gente vai saber. Fica aí. O Transição está de volta falando sobre internet das coisas. Nessa última parte do programa, a gente vai levar o assunto de forma mais aprofundada para a formação profissional. Tecnologia não é só a inteligência artificial, tem que ter inteligência humana também, né? Estão aqui com a gente duas inteligências humanas, o Rogério Moreira e a Roseli Lopes, que são especialistas nesse tema internet das coisas. A diretriz número 4 do programa Nova Indústria Brasil, que a gente citou lá no começo do programa, diz o seguinte: transformação digital da indústria, meta de digitalizar 90% da indústria nacional. E para isso precisa de preparação, precisa formar gente, precisa fazer chegar esse assunto em quem vai lidar com isso, tanto para produzir como operar essas tecnologias. Então, vamos lá para a USP, no campus da Universidade de São Paulo, aqui na capital paulista, que existe um laboratório chamado STEAM Lab,
A sigla STEAM vem de palavras do inglês que, traduzindo, são ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E nesse laboratório foi criado lá em 2017 o Code IoT. Lembra que IoT é Internet of Things, né? Internet das Coisas em português. É uma plataforma que tem cursos para pessoas de todas as idades, como a Roseli já disse agora, a professora Roseli já disse há pouco, né? Principalmente para crianças e jovens se apropriarem do conceito Internet das Coisas. Vamos conhecer um pouco desse trabalho na reportagem do Bruno Mascarenhas. Vamos ver. O Streamlab é um laboratório aberto a diversos cursos, onde estudantes e professores desenvolvem estudos e projetos. Aqui a gente tem atividades, não só, né, com professores da universidade, com alunos da universidade, mas também a gente, em alguns momentos especiais, a gente faz atividades principalmente com professores da educação básica. Então, esse espaço aqui é para momentos especiais. Ele não fica aberto, por enquanto, como é muito pequeno ainda, ele não fica aberto para uma visitação a qualquer momento. Todo dia eu aprendo uma coisa nova aqui. Então, são professores de áreas diferentes da USP que vêm até aqui pedir nosso auxílio, são professores do ensino básico, então é muito rico, né? Desde professores de odontologia, de artes, então é muito rico a aprendizagem que a gente tem aqui. Foi no STEAM Lab, um ambiente tão rico em conhecimentos, que surgiu a Code IoT, uma plataforma desenvolvida em parceria com a indústria eletrônica Samsung. Na Code IoT é possível acessar pela web 6 cursos apoiados no conceito Internet das Coisas. O Code IoT é para todas as idades, então se você é uma criança, é um jovem ou é uma pessoa curiosa, né, e que quer entender como é que essas coisas funcionam, o Code IoT acho que é uma porta de entrada. Os cursos disponíveis na Code IoT são gratuitos, facilmente acessados pelo site codeiot.org.br. Uma oportunidade muito importante para estudantes e professores. Aí muitas vezes os professores nos procuravam para falar, não, mas eu gostaria de apresentar isso na minha sala de aula, eu posso usar esse material, não posso usar esse material. Então, a gente também trouxe eles como público-alvo, então fazer com que eles conhecessem os cursos e fazer com que eles fossem os embaixadores desse tipo de material para os alunos. Então, eles aprendendo um pouquinho com a gente, depois levando e criando os projetos com seus alunos. De 2017 para cá, mais de 150 mil pessoas fizeram os cursos pela plataforma Code IoT. A gente tem aqui parcerias, né, público-privadas, a gente escreve projetos para as fontes públicas, CNPq, FAPESP, CAPES, etc. Mas a gente também tem parceiros privados. Por exemplo, o Code IoT foi desenvolvido com parceria com a Samsung. A gente fez uma proposta a eles, a gente falou assim, olha, em 15 dias, não foi 15 dias, não, foi uma semana. Em uma semana a gente pode fazer com que qualquer criança que vocês tragam para a gente aqui, se ficar com a gente uma semana durante meio período, eles já vão sair sabendo fazer projetos, né, de soluções IoT. Aí ele não acreditou muito, a gente fez um shaking hands ali e a gente conseguiu provar. E no sábado, eles foram inclusive fazer o pitch, né, fazer uma fala, apresentando o projeto deles numa grande feira que estava acontecendo naquela semana, no stand da Samsung. Então, além deles desenvolverem projetos, eles também conseguiram desenvolver essa habilidade de, num tempo curto, conseguirem apresentar qual era o problema e como é que era a solução deles, mostrando ali ao vivo a demonstração. As oportunidades oferecidas pela Code IoT são muito importantes, pois crianças e jovens aprendem a encontrar soluções tecnológicas para problemas que fazem parte de suas vidas, com o uso da Internet das Coisas. A afinidade com a tecnologia pode abrir portas para o mercado de trabalho carente de profissionais talentosos e capacitados. Para que as empresas de tecnologia possam se desenvolver, a gente precisa de profissionais que gostem dessa área, que se interessem por computação, que se interessem por eletrônica, e esse é um desafio global, né? As empresas de tecnologia têm muita dificuldade de encontrar a quantidade necessária, porque, como eu falei para vocês, tem muito mais problemas para serem resolvidos do que já tem produtos na praça. Vamos entender melhor como funciona a plataforma Code IoT. O primeiro é uma introdução ao conceito, afinal, o que é, né? Qual que é a diferença de internet para a internet das coisas?
O segundo se você nunca programou na vida, a gente tem ali um curso para você dar os primeiros passos. O passo seguinte, a gente tem um curso que faz uma pequena introdução à eletrônica. Então, é uma introdução a quais são os elementos mais fundamentais ali de eletrônica, o que é um motorzinho, como é que funciona. E o passo seguinte ok, agora como é que eu controlo isso? O passo seguinte como é que eu programo o meu celular, né? Então, eu posso usar meu celular para dar comandos ali para o Arduino para controlar a eletrônica, né? Então, já estou conseguindo fazer coisas. E o último módulo ok, agora junta tudo isso e pensa num problema, né, que seja relevante para você na sua casa, na sua comunidade, né, no lugar onde você vive, que você possa usar tudo isso junto para fazer um projeto de internet das coisas. A gente está mostrando que existem tecnologias que são simples, que a gente consegue usar e que, se a gente empoderar as crianças, os jovens, né, e eles identificarem problemas, eles mais rapidamente vão conseguir levar soluções que já existem para resolver os problemas locais. Eles não vão ficar esperando que uma mega corporação se interesse para olhar o que está acontecendo lá. O contato com a tecnologia e a sua desmistificação abrem possibilidades para despertar novos interesses vocacionais em estudantes. Meninas que nunca se interessaram pelo tema, nunca imaginaram que fossem para a engenharia, e ao começarem a desenvolver um projeto, motivadas, né, por uma coisa que era importante para elas acabaram descobrindo que era importante sim fazer engenharia, ou fazer elétrica, ou de computação, porque esse era o tipo de atividade que ia permitir que elas desenvolvessem soluções para a área de saúde, por exemplo. O que eu tenho a dizer para os jovens é que não tenham medo de errar, porque é com os erros que a gente aprende. Muito bem, depois dessa apresentação, né, do que é o Code IoT, a gente precisa, enfim, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Primeiro, a gente estava conversando aqui previamente, os conceitos que são passados ali no IoT estavam dizendo que é uma coisa de base, é isso? Então, o Code IoT, qual é o Code IoT justamente ele vem para essa proposta de como é que a gente provoca a criança lá na escola, o jovem, para ele perceber que não é tão difícil. E ali ele dá os primeiros passos. Então, ele vai desenvolver uma solução ali, uma tecnologia, que é uma tecnologia aberta, de hardware aberto, que é o Arduino, que é fácil de encontrar. A gente coloca lá uma lista de 15 empresas que eles conseguem comprar pela internet. Então, seja lá onde o jovem estiver, no Brasil e mesmo fora do Brasil, porque a gente colocou legenda também para espanhol, para inglês, eles conseguem dar os primeiros passos. A gente já está agora elaborando alguns cursos um pouco mais avançados, porque quando eles começam a querer resolver problemas de maior complexidade, aquele tipo fase, de hardware ali não vai resolver. Eu só quero fazer só um breve comentário, porque assim, você fala sobre incentivar as crianças ali na escola e, né, dar os primeiros passos. Eu fico assim, eu acho que eu também tenho que dar esses primeiros passos, porque, né, assim, sem dúvida. Não é verdade? Qualquer idade. Né? Qualquer idade, né? Assim, eu me coloquei assim como uma criança na escola agora, que eu quero aprender isso. Então, esses cursos, eles também têm esse tipo de público. É claro que quando a gente projetou, a gente pensou nas crianças que estão na escola, para despertar talentos, para que a gente possa ter profissionais, não só aqueles que vão para as áreas técnicas, mas é importante, qualquer que seja a área que você escolha, você não pode ter medo dessas ferramentas, você precisa entender minimamente como é que elas funcionam, para ver que elas não são mágicas. Então, foi o foco. Mas a gente tem aí inscritos na plataforma de todas as idades, são cursos rápidos, são ali cursos de 30 horas, super práticos, a gente tem vídeos, então os vídeos são estudantes também que estão apresentando, né, como é que são essas coisas, como é que elas funcionam, como é que a gente resolve, né? Para justamente trazer esse encantamento e esse pertencimento, para as pessoas perceberem, eu também posso. E você já tem um termômetro do resultado disso lá na ponta, né? Como a gente está falando sobre reindustrialização, modernização da indústria, o Code IoT já tem gerado resultados, você tem alguns, ou que seja experiências, causos, né? Contos, alguma coisa que possa trazer para a gente. Isso mudou esse caminho. Então, a gente tem na própria plataforma Code IoT, a gente tem um Code IoT na escola, que é professores mostrando como é que eles estão usando essa plataforma online na escola, né? Para o professor perceber assim, que ele não precisa falar tudo que está no Code IoT, ele usa a plataforma e ele joga desafios para os alunos. Mas, além disso, a gente tem uma iniciativa da USP, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia,
que já há 22 anos a gente seleciona jovens, né, do Brasil inteiro. Aí a gente consegue ver, né, o resultado daqueles que utilizaram a plataforma Code IoT, vem com projetos mais complexos, mais bem elaborados, então eles gastam menos tempo para os desafios tecnológicos, porque eles conseguem aprender mais rápido, e eles conseguem ter mais tempo para entender o problema, verificar se estão conseguindo resolver, e desdobramentos aí também de alguns que entraram, né, em cursos da área tecnológica, outros que começam algum tipo de empreendimento local com soluções mais simples para problemas de menor complexidade. Então a gente vê esse movimento ao longo desses anos de que ali foi o começo para despertar algumas vocações e também despertar alguns que acabaram desenvolvendo soluções. Mas é bom ver que o Brasil ainda tem esse tino, nesse caminho, essa vontade de produzir, aprender tecnologia, né? Eu tenho um comentário, eu já conheço a plataforma há um bom tempo, né? Já fizemos alguns projetos em conjunto no passado, né? E o que eu acho interessante dessa plataforma é que ali ela foi elaborada por professores e doutores da USP, né? Então os conceitos ali eles são corretos, são exatos, são conceitos bem claros. Então quem vai estar aprendendo, mesmo que seja no começo, ele vai estar aprendendo a coisa certa, né? Então eu até comentei com a professora que está a Laisa e o Giovanni lá, né, que são professores doutores, né, né, que têm experiência internacional, né, e que estão ensinando lá os assuntos básicos. Mas você já começa num nível correto, né, de conhecimento. Isso eu acho muito interessante do Code IoT. A gente está caminhando para o final do programa, mas a gente falou aqui diversos caminhos, né, para o país se reindustrializar e tudo. Eu queria saber dos dois, em termos de Brasil hoje, a gente tem um programa de reindustrialização, uma iniciativa, foi citada aqui no começo do programa, até para que o país, é inegável que ao longo dos últimos anos ele vem se tornando o que se diz celeiro do mundo, né, investindo muito em commodities, não investiu muito na reindustrialização do Brasil e agora existe essa iniciativa de fazer com que o setor realmente reaja, né? Como é que vocês veem esse caminho? Estamos no caminho certo? É preciso mais? Como é que vocês avaliam, Roseli? Eu acho que a gente precisa mais articulação, porque a gente desperdiça muitos talentos, desperdiça muito tempo, justamente por não ter mais articulação das empresas com os ambientes de educação. Né? Porque um jovem que participa da FEBRASE, que está ali ainda no ensino fundamental, no ensino médio, a gente tem aí exemplos concretos, né? Que a gente tem provas, né? Evidências científicas de que eles conseguem fazer coisas incríveis. Então, se eu conseguir mais apoio da iniciativa privada para fazer com que esses talentos se desenvolvam mais rapidamente, quando eles chegam no ensino superior, a gente consegue, ao invés de ficar fazendo trabalhos de mentirinha só para tirar nota, né, se a gente trabalha articulado, ao invés de ele fazer um TCC só para poder passar e provar, olha, eu sou engenheiro, engenheira, a gente pode estar desenvolvendo soluções. Então, eu tenho desde soluções de baixa complexidade, até se eu pegar aí alguém que está no mestrado, no doutorado industrial, a gente poderia estar num tempo muito mais curto, tendo resultados importantes de formação, porque as empresas precisam de pessoas qualificadas. Então, eu não vou estar jogando dinheiro fora, eu vou estar investindo naquilo que as empresas vão poder estar recebendo. E, ao mesmo tempo, dependendo do tipo de projeto que esses alunos estão desenvolvendo às vezes em grupos, isso pode ser uma solução. A gente já tem várias patentes com os alunos lá na USP, mas ainda está muito devagar. Por quê? Porque no Brasil a gente tem um distanciamento muito grande, né? Seja dos alunos, quando eles terminam o curso, eles vão embora, tem o canudo, não volta mais para a universidade, não usa os laboratórios da universidade, que tem coisas que eles não têm. Então, eu acho que essa articulação, né, da público-privado e das empresas verem que o celeiro de talentos está nas escolas, seja da educação básica, seja do ensino superior, em todos os níveis, aí, até níveis mais avançados. Já? Eu acho que está no caminho certo. O primeiro passo tem que ser traçar as metas, né? Então, estabelecer as metas, negociar as metas entre os diversos entes públicos, né? Então isso foi feito, está nesse plano, e aí agora nós vamos, né, executar, né? Então isso é o que tem que ser feito e é o caminho correto. Uma das metas lá estava renovar o PADIS, que é o Programa de Desenvolvimento de Semicondutores. Então isso foi feito, né? Criação de incentivo à indústria automobilística, isso foi feito.
também é outra meta. Então, veja, já começou faz pouco tempo, mas muita coisa já tem acontecido, né? Em relação à renovação ou à recriação do CEITEC, que é a nossa indústria local de semicondutores, está sendo trabalhada. No Rio Grande do Sul, no Rio Grande do ataque, Sul, né? Então, lá está começando lá uma reconstrução, existe um plano, eu tenho conversado, né, com o Gadelha e Edelweiss lá, que estão na frente disso, não? Então essas coisas estão acontecendo porque houve realmente uma ideia de se criar um plano com objetivos a serem cumpridos. Então aí realmente as coisas podem acontecer. Não? Maravilha. Infelizmente a gente chegou aqui ao final do programa, a conversa está muito boa, tinha muita coisa para a gente perguntar ainda, mas enfim, nosso tempo é curto. Eu queria encerrar esse programa pedindo para vocês deixar, assim, tem muita gente que está curiosa lá, como é que eu faço para conhecer, né, por exemplo, o Code IoT, a Bink, então eu queria que vocês deixassem um contato aqui, né, para a gente colocar aqui escrito para as pessoas acessarem, chegarem até vocês por meio da internet, seja das coisas ou não. Então, acho que 2 contatos acho que são importantes. A gente tem a Febras, que é febras.org.br, e lá dentro vocês vão encontrar não só o Code IoT, mas várias outras iniciativas que se complementam, e deixar também a cena dos próximos capítulos, né? A gente começou com o Code IoT, que são tecnologias mais simples, mas a gente tem um programa chamado Programa Caninos Loucos, então se vocês procurarem caninosloucos.org.br, vocês vão ver ali vários cachorrinhos que a gente está desenvolvendo, tecnologia de hardware brasileiro para embarcados e para IoT, que essa pode ser uma conversa na sequência. Na próxima, aqui, uma próxima transição. Aqui eu sugiro procurar no Google abink.org.br, eu sou a Bink, você vai ver lá, né? Já. Pode colocar Rogério Moreira Bink, vai me achar no LinkedIn. Ou pode perguntar para o ChatGPT quem é o Rogério Moreira. Exato. E o ChatGPT vai te responder. Agora você pede para a Alexa, né? Alexa, acesse. Fazendo propaganda Alexa aqui. Então, Roseli e Rogério, obrigado mais uma vez por vocês terem aceito o nosso convite aqui para conversar sobre a internet das coisas. Obrigado você também, que aí em casa acompanhou a gente até aqui, seja pela TV ou por essa coisa chamada internet. @RedeTBT, acesse no YouTube, curta, compartilhe, comente, dê sugestões. A gente se fala no próximo Transição. Até lá!